analisar a primeira fase da prova da OAB 41? Muitos de vocês já comentaram o nível de dificuldade da prova. E é claro que agora eu quero destacar os principais pontos. Afinal de contas, a FGV costuma seguir um padrão, mas essa análise é muito importante para a gente identificar novos comportamentos que podem começar a surgir. E você que vai fazer a prova da OAB 42 precisa estar ligado nisso. Eu sou Heloísa Tondinelli, mentora aqui do Estratégia OAB, e como eu sempre digo, o meu objetivo é encurtar o seu caminho até a aprovação. Não deixe de ativar as notificações para receber mais vídeos como esse e também se inscrever no canal. Além disso, nos siga nas redes sociais para muito conteúdo gratuito e sempre atualizado sobre o exame de ordem. Via de regra, essa prova da OAB 41, ela ficou dentro do esperado. Questões e enunciados longos, muito interpretativos, que não conseguiam ser identificados com apenas uma simples leitura. Afinal de contas, havia inversão de alguns termos, a ordem, o verbo antes do sujeito, você acabava se confundindo aí na hora de fazer essa leitura dinâmica. E muitas vezes induzia o candidato a erro. Mas isso costuma acontecer nas provas, tá? Não é nada novo. E também não é nada que acontece em todas as questões, mas várias questões apresentaram essa característica. Como eu falei, né? A maioria das questões, ordem direta, respostas tranquilas para serem respondidas, tranquilas entre aspas, que a gente sabe que o nível de dificuldade da prova é alto, mas eu quero dizer que não foi nada muito fora do comum. A gente, com certeza, identificou algumas peculiaridades, como em direito tributário e direito financeiro, por exemplo. Algumas questões exigiram um pouco mais de interpretação porque foram cobrados verbos que a gente não está acostumado a ler. E isso já dá aquele baque, né, na hora de fazer a prova. Uma coisa que eu não gosto também da prova da FGV, e que eu vi acontecer várias vezes nessa prova da OAB 41, foram frases muito longas no enunciado. Além do enunciado por si só ser longo, as frases tinham muitas linhas e fazia com que o candidato se perdesse na hora de ler. Começava e já esquecia o que estava no começo quando chegou no final, por conta dessa questão, né, muito prolixo. E isso acabava fazendo com que você perdesse tempo e também não entendesse o que estava sendo pedido. Uma dica com relação a isso, eu já adianto para você que vai fazer a próxima prova, é sempre dividir uma frase em pedaços menores. Dessa forma, você consegue entender cada período e não se confunde na hora de se preparar. Uma outra coisa que eu acho sacanagem, mas sempre acontece, e aconteceu bastante nessa prova também, são nas assertivas, que exigem o conhecimento de mais de um ponto ali do conteúdo. Então, geralmente as assertivas têm duas partes e você tem que identificar dois elementos diferentes da disciplina para conseguir responder a questão. Então, fica ligado nisso, porque muitas vezes você vai responder e já bate o olho no começo e acha, pô, é isso, tá certo, e assinala a questão, segue em frente. Mas não se toca que tem uma segunda parte que acaba sendo um pouco diferente e pode te levar a erro também. Por outro lado, algumas disciplinas até estavam mais fáceis que o exame anterior, como é o caso de direito empresarial. No exame 40, a gente teve questões aí que cobraram artigos de lei, parágrafos, incisos que nem eram lembrados pela FGV nos últimos exames, coisas inéditas mesmo. Mas dessa vez não aconteceu isso. Foram os artigos usuais que estavam presentes aí na sua prova. Só que embora, né, o nosso professor tenha considerado a prova de empresarial justa, a gente teve sim uma questão passível de anulação. Mas infelizmente a gente não teve esse provimento até o momento. Agora, em processo penal, vale destacar que tivemos uma pequena mudança fora do padrão do que a gente está acostumado. E o que é que foi? Foram escolhidos alguns temas de doutrina inéditos que nunca caíram. Ou seja, a prova da OAB, que sempre costuma cair lei seca 90% da prova, o mínimo ali que caiu de doutrina foi um conteúdo nunca cobrado em exames anteriores. Claro que já estava no nosso material, né? O professor Ivan Marques já deixou separado, já previu que isso podia acontecer e já colocou para vocês. Mas fique ligado que conteúdos inéditos podem sim cair. Por isso que a gente já se prepara, né? Já deixa o material pensando em todas as possibilidades e também você tem que ter em mente que você tem margens para erro também. Não adianta querer ficar estudando um monte de doutrina para a prova da OAB, que não adianta, nem dá tempo para fazer isso. Um ponto muito importante que aconteceu no OAB 41, já aconteceu anteriormente, então você tem que ficar atento a isso, é o fator da interdisciplinariedade. O que é isso, Heloísa? É quando dentro de uma questão é cobrado conteúdo de outra. E onde que aconteceu isso no OAB 41? No Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. Aí uma questão específica do conteúdo de ECA
mas que cobrou também responsabilidade civil. Então o aluno só conseguiria responder a questão se unisse o direito civil com o conteúdo do estatuto, e aí sim conseguiria acertar o gabarito ali da questão. Então, muito cuidado com isso, principalmente porque não aparece o nome da disciplina acima da questão, você não sabe qual é, né? Você vai ter que saber pelo conteúdo e pela ordem, obviamente que é sempre a mesma, mas que pode acontecer realmente de exigir um conhecimento a mais do candidato além daquela disciplina. Voltando a essa questão da anulação, a gente tinha apontado 3 questões muito possíveis de serem anuladas, mas infelizmente saiu o gabarito definitivo e nenhuma questão foi anulada no exame 41. Isso não acontecia há mais de 10 exames. Foi um susto e uma revolta para todos nós também. Afinal de contas, tinham fundamentos claros que levassem à anulação dessas questões, o que não aconteceu. Olha, e eu espero realmente que você esteja vendo esse vídeo e no decorrer dos dias essas questões acabem sendo anuladas, como aconteceu no exame passado, foi anulada uma questão após o gabarito definitivo, e você comente aqui, professora, vídeo desatualizado, a questão foi anulada, deu tudo certo, porque realmente a gente está torcendo muito por vocês e que isso aconteça. Por fim, eu concluo aqui com vocês que mesmo com todos esses contratempos, a prova do OAB 41 foi dentro do previsto. E se você for fazer a prova do OAB 42, já fica essa dica, faça as provas anteriores, treine como se na prova estivesse, que essa vai ser a melhor maneira para você identificar o perfil da banca. Para isso, simulados são essenciais. Beleza? Se precisar de material, conte conosco. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da nossa página, do nosso site, com vários materiais com planos de estudo para o OAB 42, inclusive com cronogramas de pouquíssimas horas, 2 horas por dia para você estudar, conforme a sua rotina e com valores promocionais. E claro, nos acompanhe aqui para mais conteúdos gratuitos sobre o exame de ordem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.